Olá pessoal, quinta-feira, 20 horas, mais uma live da Acordon Gestão de Turismo aqui para vocês. Esperando o pessoal aqui entrar para a gente fazer um bate-papo bem bacana sobre mais uma pauta que anda permeando muito, né, os assuntos que a gente trata aqui, tanto nos carrosséis, quanto nos reels, quanto nos aulões. E a gente vem trazer para vocês aqui mais um assunto que está embaixo de um guarda-chuva do Contur, do Conselho Municipal de Turismo, e que a gente percebe, né, os feedbacks que eu tenho recebido e até algo que a gente percebeu no aulão que aconteceu sábado sobre roteirização, é que ainda nós temos dúvidas muito básicas sobre a governança turística nos territórios. Então, acredito que trazer mais assuntos sobre o Conselho Municipal de Turismo também é uma forma de eu, né, como técnica da área, contribuir cada vez mais aí com vocês também. Aproveitar e já pedir para que vocês deixem as suas dúvidas aqui no decorrer da live. Agradecer a presença do pessoal, Carlos Capellini, obrigada, meu amigo, consultor, também aí membro do Conselho Municipal de Turismo de Florianópolis, né? Pessoal que está chegando aqui, Adri Seconello, é isso? Adri, se eu não me engano, você comprou o e-book do Contur, né? A Mendes Ramos também está sempre aqui com a gente. Obrigada, pessoal. Então, como que eu coloquei aqui para vocês, essa live de hoje, ela é talvez um complemento de todo o conteúdo que eu já venho trazendo aqui para vocês. Todas as lives elas ficam gravadas aqui no perfil, né? Então você pode acabar assistindo quantas vezes forem necessárias. E também você pode enviar essa live agora ao vivo para os teus contatos, né? Usando aí o aviãozinho. Mas também você pode copiar o link depois dela e passar aí numa reunião do Contur, passar numa conversa que você tem aí com outros atores do turismo também do teu município. Ó, a Adri comprou, já teve tempo de dar uma lida, já conseguiu acessar o ferramental, por favor, dê o feedback aqui em relação ao e-book, porque esse e-book ele foi construído com muito carinho, são 98 páginas de muito conteúdo e também com links que vão para o ferramental, que é acessar modelos de ata, modelo de pauta de reunião, modelo de regimento interno, de estatuto. Então tem várias ferramentas que você pode baixar no teu computador e utilizar aí dentro do teu Contur também. É presidente do Contur da minha cidade, que bom! Então seja bem-vinda aqui ao perfil. Com certeza tem muito conteúdo aqui para você, dá uma vasculhada aqui na nossa biblioteca de lives. E o assunto hoje especificamente é: o Contur decidiu e agora? Como fazer a prefeitura realmente ouvir o conselho? E eu já pergunto para vocês, né? Como é que é aí, Adri? Como é que é aí no teu município? Você que é presidente do teu conselho, a prefeitura, ela ouve as decisões do conselho, ela participa dessas decisões? Como é que é esse relacionamento entre Conselho Municipal de Turismo e prefeitura, né? Não são concorrentes, precisa ficar muito entendido isso, que o Contur não concorre com a Secretaria de Turismo, não concorre com a diretoria de turismo, né? A gente tem que diferenciar o que é governo do que é governança. E o Contur é a governança do turismo, é o ambiente onde precisa se discutir o futuro do turismo do município, né? Eu sempre digo, já tem plano municipal de turismo, então qual que vai ser a pauta da reunião do Contur? As ações do plano municipal de turismo, né? O município ainda não tem plano. Qual que vai ser a pauta do Contur? Como fazer o plano municipal de turismo da cidade? Vai ser contratado uma universidade, vai ser contratado uma entidade, vai ser contratado o Sistema S? Quem vai capitanear isso, né? Já sei de muitos municípios, por exemplo, que possuem turismólogo no seu quadro, turismólogos concursados, e que foi meio que empurrado para essa pessoa, para esse técnico, a missão de escrever o Plano Municipal de Turismo, gente. E eu digo para vocês que uma pessoa para dar conta de um documento tão estratégico é complicado, tá? Eu sei que muitas vezes os municípios não têm orçamento para contratar
Não vou dizer que é caro contratar, tá? Porque é uma dedicação, é um trabalho gigantesco que tem que ter, não é de 1 ou 2 meses que se constrói um plano municipal de turismo, são alguns meses dedicados, com algumas etapas, né? Que elas podem ser, inclusive, contratadas juntas ou não, mas não é somente uma pessoa que pode ficar responsável por isso, tá? E outra situação, a gente precisa sempre entender que nós precisamos ter vários olhares para a construção de um plano municipal de turismo. Ele tem que ser de cocriação. Eu tenho que ter várias perspectivas dos atores que participam, né, do trade turístico, da gestão pública, do terceiro setor, para que não fique um plano municipal viciado num olhar só, né? Que não fique um plano municipal de gaveta ou de gabinete, que ele só tenha o olhar do gestor público e que muitas vezes é um olhar que não é o correto, né? Tem muito gestor público que ainda não entendeu o que está fazendo na sua cadeira, né, como gestor. O Wilson comentou aqui: comecei a ler e o pouco que já li está bem alinhado com que é o papel do Contur na governança municipal. Que bom, Wilson. Fico feliz que você conseguiu já dar uma lida e concorda, né, com o conteúdo que está lá, se ele faz um alinhamento. Então, essa questão do tema principal da live hoje, que é, né, o Contur decidiu e agora? O que a prefeitura vai fazer? A prefeitura te dá ouvido ou não? Eu vou um pouco antes, né? Eu volto um pouco em relação à decisão do Contur. Eu volto justamente na composição desse conselho, eu volto na presidência desse conselho, se ela é uma presidência pública, se ela é uma presidência privada, se os conselheiros eles realmente são pessoas engajadas ou se eles estão ali só para cumprir tabela, né? Não existe um diálogo, e aqui a gente fala muito em diálogo. Não tem como um município crescer, se desenvolver turisticamente, se não existir diálogo entre as partes. E eu sei que é difícil, gente. Eu sei, tá? Eu sei que é complicado. Eu já estive do lado da gestão pública, eu já fui presidente de Contur, eu já fui conselheira estadual de turismo, eu sei o quão é difícil. Já participei de outros conselhos, inclusive, Conselho de Desenvolvimento Econômico, Conselho do Patrimônio Histórico, Conselho da Cultura. Então, eu sei o quão é complexo você trazer uma visão de desenvolvimento econômico e social, que é, né, a parte do turismo, para dentro de um conselho que muitas vezes está ali só para cumprir tabela, porque precisa dizer que o conselho está ativo lá no mapa do turismo brasileiro, para que a cidade ganhe lá a sua classificação, para que ela consiga, da classificação, subir ali na pilha de projetos lá do Ministério do Turismo para receber uma emenda parlamentar. Mas a gente precisa entender que, independente da gestão partidária que esteja governando o teu município, ela não vai estar lá para sempre. E é o Conselho Municipal de Turismo que tem nas mãos a oportunidade de ter sustentabilidade nas decisões. É o conselho que tem a oportunidade na mão de dizer assim: olha, prefeito, prefeita que assumiu esse ano, né, que foi eleito esse ano, gestor público de turismo que entrou esse ano, não queiram reinventar a roda, nós já temos um planejamento aqui definido para a cidade, nós já temos ações que estão em andamento, né? Existe essa situação também, né, de você saber como chegar. E não é chegar colocando as pessoas contra a parede. E eu digo para vocês que eu aprendi muito a ser política sendo gestora pública de turismo. Porque até 2017, quando foi o ano que eu entrei na prefeitura que eu trabalhei, eu me considerava, né, turismóloga, técnica da área, já empreendia na área, era docente e tal. Só que, assim, no meu ritmo de setor privado. E quando a gente entra no setor público, a gente começa a entender o porquê que as coisas são tão travadas. E depois que eu tive essa passagem de 4 anos na gestão pública, eu digo que dá para fazer. Só que no tempo da gestão pública.
Né? 4 anos é muito tempo ou é pouco tempo? 4 anos para o empresário é uma eternidade. 4 anos para a gestão pública às vezes não é nada. Então, entre ficar nessa montanha russa, né, de 4 anos é muito tempo, é pouco tempo, vai e volta, a coisa não se decide. Por quê? Porque não tem um Conselho Municipal de Turismo atuante, forte, maduro, discutindo essas ações. Deixa eu ver o que o pessoal comentou aqui. Obrigado, pessoal que está entrando, sejam bem-vindos na live. Gostei muito do material, estamos fazendo trabalho de formiguinha. É isso aí, né? Até na segunda-feira eu participei de uma oficina de turismo, de um programa de planejamento do espaço marinho. E uma das perguntas ali que eles fizeram, até foi uma enquete assim com todo mundo, era uma oficina híbrida. Quanto tempo a gente achava que iria levar para fazer a implementação de algumas ações ali, né? E os 2 tempos que mais ganharam foram 10 anos e 20 anos. E aí a gente fica pensando, né? Poxa vida, 10 anos. 10 anos, eu vou estar com 51 anos daqui 10 anos. E será que eu consigo esperar 10 anos para essas situações serem implementadas, para que a gente tenha uma girada, né, no turismo, no desenvolvimento? Então, eu até gostaria de entender aqui quanto tempo vocês já estão no turismo, há quanto tempo vocês já estão batalhando, militando aí nessa área, né, de desenvolvimento turístico, porque eu digo que eu já estou há mais de 18 anos e chega alguns momentos que a gente cansa. Que a gente se afasta, que a gente diz, olha, né, não tenho mais energia, porque é sempre a mesma coisa, as pessoas não evoluem, você chama para uma reunião, é sempre os mesmos, com as mesmas reclamações, você propõe algumas inovações, você propõe algumas coisas novas e parece que a coisa não vai para frente, né? Então é isso que eu sei o que passa um presidente de conselho, não dando um balde de água fria no pessoal que está assumindo agora as suas presidências, mas eu gosto muito de trazer verdades aqui, né? Quem me acompanha aí já há algum tempo sabe que eu tenho até um jargão, assim, que eu digo que romântico é ser turista, né? Trabalhar com o turismo não é romântico, é estressante, é cansativo, em alguns momentos, como eu falei, você desiste de algumas coisas, daí depois você volta, porque o teu propósito é muito maior que isso, muito maior do que as picuinhas, né? E aí você acaba que, de certa forma, criando realmente um núcleo, um pequeno comitê, um pequeno grupo de pessoas, ou até mais uma equipe mesmo, que seja formada aí por 2 ou 3 pessoas, mas que realmente peguem junto, né? Que consigam evoluir aí numa mentalidade mais positiva, né? Em algo de não só apontar os problemas, mas também ir atrás de soluções, né? De um diálogo mais aberto, de deixar, né, essa questão política partidária de lado e pensar realmente no município, né? E é isso que a gente precisa pensar. Entrei agora no conselho do nosso município, eles me convidaram por entenderem que eu posso contribuir, já que o conselho não tinha ninguém engajado realmente no turismo, olha só, né? Sou piloto de drone e consigo mostrar de cima as belezas do nosso município. Eu individualmente estou trilhando no propósito dos gestores enxergarem o potencial do nosso município e região. Que legal! Que legal, muito bom, né? Essa questão das pessoas que trabalham com a divulgação, com captação de imagens. O filho, é isso? O teu perfil? Só me diz o teu nome aqui para eu poder te colocar na live aqui também com o teu nome, por favor. Então, essa questão de vocês fazerem parte do Conselho Municipal de Turismo, que vocês não sejam aqueles conselheiros passivos, aqueles conselheiros Gilmário Messias. Muito bom, parabéns, Gilmário. Espero que você realmente consiga se engajar aí e fazer a diferença no conselho do teu município. Porque o que eu percebo muito também, e isso a gente falou muito no aulão de roteirização no sábado, que é a questão de identificação de lideranças, né? Porque quando a gente vai para um conselho, a gente precisa ter líderes de setores, né? Vai ter que ter lá a cadeira, muitas vezes, do setor de
alimentos e bebidas, do setor de hospedagem, de transporte, às vezes, dependendo do tamanho do teu município. Então, o que eu tenho recebido muito de perguntas também, assim, Luísa, mas quais são as cadeiras? Quem eu convido para fazer parte do conselho, né? Isso tudo tá lá no e-book também, tá, gente? Mas, assim, depende, né? Depende do tamanho do teu município, depende da maturidade do teu conselho, depende de várias situações. O que você precisa entender é que você vai convidar uma pessoa, um CPF, para fazer parte de uma cadeira representando uma entidade, representando um setor. Então, essa pessoa, ela não pode ser aquela pessoa individualista que pensa só no próprio umbigo, que não repassa as informações das reuniões, as informações estratégicas para a entidade que ela está representando. E eu já vi muito disso, tá, gente? Já vi muito disso. Chega em época ali, isso daí geralmente quem faz, né, é a Secretaria de Turismo. Chega na época de você ou mudar a gestão, porque já foi o prazo de 2 anos, ou você fazer a recondução desse conselho e você perguntar para a entidade, associação empresarial, você quer permanecer com o nome do fulano de tal aqui como conselheiro ou você quer mudar? Não, deixa ele aí mesmo, sabe? E essa pessoa, ela não entende a importância que tem dela ser uma conselheira no Conselho Estadual de Turismo. A força que tem a fala dela, né? Ela tem voto, ela tem voz. Então, você que é conselheiro de turismo, você precisa realmente entender qual é o teu papel. O teu papel é de trazer demandas, mas também de colocar soluções, de fazer a articulação, de fazer com que o Contur seja um ambiente de discussão saudável, tá? Eu sempre brinco, assim, que o Contur, as reuniões, é um momento, assim, de todo mundo se pegar pelos cabelos, de bater na mesa, de discutir, de trazer as pautas, de decidir as coisas. Saiu para fora da porta da reunião, ninguém fala mal de ninguém. Ninguém fala mal da cidade. Todo mundo defende as coisas, principalmente o setor do turismo. Porque também o que eu vejo muito é conselheiro indo para as reuniões e só, sabe, tendo pau e falando e brigando e isso tá ok. A tua reclamação aqui, ela é válida, mas qual é a tua sugestão? Não, eu não vou dar sugestão, porque quem tem que resolver isso é a prefeitura. Não é a prefeitura que tem que resolver tudo. É o conselho que tem que chamar todo mundo para conversar. Vamos ver o que mais tem aqui. Aqui estou estudando sobre turismo há 3 anos. Há um ano no conselho, vendo só atrás serem feitas. Meu empreendimento engatinhando, recebendo público desde fevereiro. Estou recebendo atas. Acho que é isso, né? Vendo só atas serem feitas. Meu empreendimento engatinhando. Estou em um Contur que o município não tem departamento turístico. Como posso ajudar? Sim, gente, são situações bem complexas, né? A secretária de turismo aqui é turismo, esporte e cultura, sendo que o turismo não engaja mesmo, nossa cidade estando no mapa do turismo nacional. Então, gente, isso daí é problema crônico, tá? Eu digo que não é exclusividade daí da tua cidade, do teu município, o problema é o mesmo, só muda de endereço, tá? E quando eu decidi, por exemplo, criar o método Gestão de Turismo 360, que é o método que eu utilizo no meu trabalho aqui da empresa, seja na mentoria, na consultoria e tal, eu percebi que não adianta a gente ir, né, direto para a empresa, para o CNPJ, ir para a Secretaria de Turismo, ir para o Conselho Municipal de Turismo, no sentido do ambiente onde se reúnem as pessoas, né? Onde você tem uma equipe de trabalho na tua empresa, que você queira fazer um plano de ação, planejamento estratégico, revisar modelo de negócios. Por que não adianta ir direto para o CNPJ ou para a governança, que é o Contur, porque Contur não tem CNPJ, né? Porque antes de você ir para esses ambientes, você precisa saber quem são essas pessoas, né? Como que esse empreendedor, esse dono de negócio, ele está na sua vida pessoal. Ele é uma pessoa emocionalmente madura, né? Ele está passando por algum problema,
ele se banca realmente nas decisões ou é uma pessoa que está emocionalmente ferida, que aconteceram várias situações e não é às vezes, gente, e eu já peguei muito disso, tá? De consultoria em pousadas rurais, que não era falta de gente, não era falta de turista, não era falta de movimento o problema da pousada. O problema da pousada estava nos seus gestores, que destinavam mais tempo para resolver problemas familiares do que para realmente fazer a gestão do seu negócio. Então, é nesse sentido que o método vem olhando primeiro para o CPF, para a pessoa, trabalhando muito inteligência emocional. E isso, né, gente, depois de um evento que nós tivemos aí de pandemia, não é mais papinho, sabe? Não é mais aquela conversinha assim, inteligência emocional, não sei o quê. Não, isso precisa ser olhado, porque isso vai refletir exatamente ou na tua governança, no teu contour, onde você tem conselheiros totalmente desestruturados emocionalmente, que não sabem nem o que estão fazendo ali, ou empresas que não dão certo porque a cabeça do gestor não acompanha. E aí tem N fatores, né, do porquê que não acompanha. Às vezes a pessoa, ela não se conhece mesmo, né? E eu sou prova disso, gente. Sou prova disso. Enquanto eu realmente não mergulhei para entender quem é a Luísa, para entender as minhas competências, os meus pontos fortes, os meus pontos de melhoria, fazer todas umas terapias e mentorias e tal para o meu CPF, para a Luísa, não a empresária, não a presidente de instância de governança, mas a Luísa como pessoa, eu estava remando e não chegava onde eu queria. Então é todo um processo de construção. E aí você evolui, né? Você evolui como pessoa, automaticamente os teus negócios vão evoluir, a tua forma de conviver em sociedade evolui também, tá? E aí o outro pilar do método gestão de turismo é falar sobre o cliente do turismo, que é o turista. E que falar sobre inteligência emocional também é identificar quem é o teu consumidor. O que o consumidor quer hoje? O que é tendência de consumo? O que ele não quer mais? Como que ele pensa? O que motiva a viagem dele? Também já percebi muitos empreendimentos que ainda não viraram a chavinha, que estão fazendo o turismo de 20 anos atrás, gente. Não tem mais como. A concorrência está gigantesca. E assim, você pode ter o melhor produto turístico do mundo. Se você não sabe comunicar e você não sabe vender ele, como é que as pessoas vão saber que ele existe, né? Então, e tudo isso, né? Todos esses 3 pilares, eles estão trabalhando aonde? Dentro do destino. Dentro do teu município, que é um destino, dentro do teu estado, dentro do Brasil, que é um destino. E tudo isso não é algo que começa e termina para daí ir para o outro pilar. Tudo acontece ao mesmo tempo, gente. No turismo, a gente troca o pneu com o carro andando. A gente se fortalece emocionalmente, a gente faz análise, faz terapia, a gente cuida do nosso negócio, faz o contour funcionar, fica analisando os nossos clientes, né? E criando outros, ou até outros produtos, ou até revisitando os nossos modelos de negócio e olhando para o destino. Porque é ali que vai acontecer tudo isso. Então, a gente precisa entender que primeiro a gente precisa olhar para as pessoas, e você que é presidente de contour, ou você que é conselheiro e que um dia talvez vá se tornar presidente, olhe realmente para a tua liderança. Traga pessoas, identifique pessoas, não só que pensam como você, porque daí vai ficar um conselho assim, sabe? Todo mundo concorda com tudo, isso daí não vai gerar crescimento nenhum. Mas também não traga pessoas que só sabem reclamar. Tá? E eu digo para vocês, gente, que eu já usei de várias estratégias, porque eu não sou líder só no turismo, né? De presidente de instância e presidente de conselho. Há 20 anos eu faço parte de uma ONG que forma lideranças para a comunidade. E eu já cheguei a ser presidente nacional dessa ONG. Então eu atingi o cargo máximo da instituição no Brasil. E eu tive que rebolar realmente para entender como liderar, né, mais de 800 pessoas, um conselho diretor, os projetos, sendo a segunda mulher a assumir esse cargo na época, 65 anos da organização. Então já tinha todo um
problema por trás, né? Alguns preconceitos e tal. Então eu tinha que me fortalecer muito também em relação a isso e bancar muitas decisões, e não foi fácil, né? Eu precisei pedir ajuda, eu precisei ir atrás de alguns outros conhecimentos que eu não tinha, e isso tudo só me fortaleceu para chegar hoje, né? E abrir a câmera e fazer live para vocês, para dar palestra, para dar aula, para criar conteúdo, para falar de uma forma mais clara de assuntos que talvez sejam um pouco densos, um pouco complexos, né? Para quem realmente não é da área do turismo. Então a gente precisa olhar realmente para as pessoas, e quando a gente identifica uma potencial liderança, nós que já somos líderes, a gente precisa colar nessas pessoas e cada vez mais incentivar para que elas voem, dar suporte, ensinar, mas é só assim que a gente vai conseguir garantir também uma sequência de trabalho. O que eu já vi, gente, de Conselho Municipal de Turismo, de Associação de Turismo, simplesmente assim, desaparecer porque não teve a preocupação de ter formação de lideranças para o futuro. E isso eu digo para vocês que é um papel que eu estou tendo dentro da instância de governança que eu presido hoje, né? Eu já tenho ali o olhar clínico em algumas pessoas, inclusive que eu convidei para serem meus diretores, e incentivando a todo momento, porque eu não vou ficar lá para sempre. Eu não vou e não quero ficar para sempre, porque senão vai acabar ficando a associação da Luísa, e isso não é nada saudável. Eu sei que tem associações de turismo que o presidente está lá há 20 anos, gente. O que é isso? Né? Não é uma associação de turismo, é a associação do fulano. Não tem mais CNPJ, tem só um CPF lá. Então a gente precisa cuidar muito com isso. E o Conselho Municipal de Turismo, ele não pode ser um conselho, como eu falei, passivo. Precisa ter discussão, mas é uma discussão madura. É uma discussão que não é discutir pessoas, é discutir ideias. E essas ideias vão complementar e vão olhar para o futuro do município, né? Deixa eu ver aqui as perguntas que o pessoal fez, né? Ali disse que só está recebendo ata, né? O Rancho Alto Turismo Rural, que vem só atas, vendo só atas serem feitas. Gente, é assim, é uma coisa do ser humano, tá? Isso daí não é conselheiro de turismo, é uma coisa do ser humano, tá? O nosso cérebro, ele sempre vai optar por aquilo que dá menos esforço. Tá? Isso daí a neurociência explica, a programação neurolinguística explica. Então, assim, se você tem duas opções, tá? Duas opções. Uma é aquela que você sabe, você tem consciência de que é a opção que vai mudar, às vezes, o rumo do teu município, às vezes mudar, sei lá, alguma coisa assim muito positiva, só que essa ação, ela demanda de esforço, ela demanda de convívio com outras pessoas, ela demanda de articulação, e isso dá trabalho, isso cansa. Essa é uma opção. A outra opção é você simplesmente só receber as atas, né? De você ir lá numa reunião, entrar mudo e sair calado, você não propor nada, você não questionar nada e ficar sentado aí na tua dizendo assim, não, mas eu tô participando das reuniões, eu sou um conselheiro, né? Se pegar lá a lista de presença, vai ver que a minha frequência é 100% das reuniões, porque isso dá menos esforço, tá? E daí você fica nessa justificativa eterna de que você está participando, mas realmente está comprometido com o negócio? Está fazendo a diferença ou você só está esquentando a cadeira? Tá? Então, não é só você, né, que vai fazer com que o conselho funcione, com que o conselho não só mande atas, né? Que de uma reunião para outra não se tenha avanço, não se tenha indicadores, monitoramento das ações. Só que isso é uma construção, tá? Se nunca foi feito isso, quem sabe você está na hora de indicar algumas coisas, de ajudar a fazer, né? Então, aqui também a Adri colocou, estou em um contour que o município não tem departamento turístico, como posso ajudar? Não tem departamento turístico, mas não tem nenhum setor de turismo? Porque
deve ter alguma assessoria, né? Dentro do organograma da prefeitura deve ter alguma área de turismo, não? Só me explica um pouquinho melhor aqui, né? A secretária de turismo aqui é Turismo, Esporte e Cultura. Gente, municípios pequenos, tá? Eu não vou dizer nem municípios pequenos, porque eu moro na cidade de Joinville, que é a maior cidade em nível populacional do estado de Santa Catarina, e aqui a secretaria é Cultura e Turismo, tá? E até confessando um negócio para vocês aqui, eu já fui, né, uma defensora ferrenha de que tem que ser só Secretaria de Turismo. Hoje, eu já não defendo isso com unhas e dentes. Hoje, eu já entendo que depende da realidade do município. E, principalmente, depende do orçamento da prefeitura, tá? Porque você abrir uma secretaria não é simplesmente só mencionar ou só colocar lá uma pessoa, né? Nomear uma pessoa secretária de turismo. Você precisa ter orçamento para isso. Você não vai ter só um secretário de turismo e não vai ter um espaço para ele trabalhar, não vai ter pessoas para ajudar ele. Daí não adianta de nada. Então, o que a gente precisa perceber na nossa área, no nosso setor de turismo, é que enquanto a gente ficar lá só militando para ter uma secretaria específica para a nossa área, a gente não vai mudar as coisas. A gente tem que entender que o turismo ele é transversal, multissetorial, né, multidisciplinar. Então, assim, se ele está vinculado à agricultura, ao meio ambiente, à cultura, ao esporte e tal, não tem problema, tá? O importante é que ele funcione. Agora, se ele está só numa secretaria sozinho, que legal, mas ele realmente funciona? Ele tem orçamento para trabalhar? O secretário ou a secretária de turismo tem poder de caneta para fazer as coisas? Ou ele simplesmente é figurativo? Entende? Então, enquanto a gente vai ficar brigando por ter um espaço só nosso, a gente não vai ganhar nada. Em vez de a gente pegar e mostrar através de projetos, de ações, de articulação, que as coisas funcionam mesmo que a gente tenha um departamento dentro de uma secretaria, vale muito mais a pena do que ficar brigando por uma coisa que às vezes vai mudar, gente, vai demorar um monte. Até porque, para quem não é do setor público, tá? A partir de agora, principalmente vocês conselheiros de turismo, vocês precisam começar a entender como que funciona o setor público, tá? Se você ainda não sabe como é que faz para criar uma secretaria nova, que você vai ter que apresentar um projeto de lei na Câmara de Vereadores, que você vai ter que fazer todo um lobby lá para funcionar, que você vai ter que destinar orçamento para isso, que tem toda uma burocracia por trás, não adianta você ficar brigando para abrir uma secretaria só, tá? Então, enquanto o trade turístico também não parar de reclamar e de apontar o dedo para o setor público sem conhecer realmente o que acontece do outro lado, as coisas não vão para frente. E aqui, gente, eu quero já dizer para vocês, né, e trazer, por exemplo, estratégias que eu utilizei quando eu fui presidente de conselho. E eu fui presidente de conselho enquanto diretora de turismo, tá? Porque no município que eu trabalhava, a lei dizia que a presidência do conselho era da gestão pública. Só que como eu já vinha, né, formada na área, turismóloga, já vinha com uma bagagem muito grande dessa ONG que eu faço parte, já tinha entrado em outros ambientes de voluntariado, eu entendia que não adiantava eu chegar no Contur e fazer com que as reuniões do Contur fossem somente um informe das ações da prefeitura. Porque quando a tua reunião de Contur vira só um checklist passado pelo secretário, gente, o que você está fazendo lá? Você está perdendo teu tempo. Reunião de Contur, pauta de Contur, precisa ser algo integrado, aonde você traga as demandas do setor privado, aonde você faça divulgações do que está acontecendo na cidade, mas que as coisas funcionem. Sabe aquela reunião que no final das contas podia ter sido um e-mail? Pois é, se as tuas reuniões de Contur, elas poderiam ser um e-mail no final do dia, está na hora de repensar como é que está sendo feito isso aí.
Hoje estou nessa jornada graças a uma das mulheres mais inteligentes que conheço, grande referência do Vale do Jiquiriçá, na Bahia, Ana Rita. Muito grato por acreditar nesse propósito. Que legal! Isso é muito legal, gente. Parabéns por reconhecer também a liderança dessa Ana Rita, né? Porque é isso, a gente precisa fazer com que outras pessoas estejam aptas a ocupar os nossos espaços daqui para frente. Isso é uma responsabilidade como cidadã, né? Como cidadão. Não adianta a gente só ficar olhando e apontando e dizendo que o governo isso, que a economia aquilo, que a gente só paga imposto, que não sei o quê. Mas quando é para você participar de uma audiência pública, não só da área do turismo, tá, gente? Eu estou falando de uma audiência pública, por exemplo, a apresentação do orçamento da prefeitura, da construção lá, né, da lei orçamentária. Quem é que participa dessas audiências? Quem é que realmente contribui quando o setor privado, o setor público, ele se abre realmente para uma construção coletiva? Quem é que participa dessas coisas? Quem é que assiste às sessões da Câmara de Vereadores? É muito fácil, né, gente, a gente ficar criticando o governo federal, né, os senadores, a Câmara de Deputados, não sei. É muito fácil a gente ficar só olhando para o que está muito distante. Agora, você sabe o que realmente está sendo discutido nas câmaras de vereadores? O que o teu vereador, aquele que você elegeu, ele está fazendo? Ah, não, Luísa, mas é que daí, sabe, nossa, quando tem a sessão da Câmara ali é porque está chovendo, é que está frio, né? Eu não vou me deslocar até lá na Câmara de Vereadores. Gente, eu não vou dizer todas, tá? Mas a maioria das sessões de Câmara de Vereadores hoje são transmitidas pela internet. Você pode estar no conforto da tua casa, quentinho, tá? Sem estar chovendo na tua cabeça e assistindo as decisões que estão sendo tomadas no teu município. Mas o que você prefere fazer, né? Aquilo que o teu cérebro está dizendo, não, é muito esforço. Vale mais a pena você ficar aqui comentando só no Instagram, né? Malhando pau lá nas questões, isso daí é muito mais confortável. Pois é, né? Aí eu sempre digo, se você é aquela pessoa que decide realmente fazer a diferença, você pega o teu carro, você pega o transporte público, você pega o que você tem de ferramenta, tá? E vai fazer a diferença. Eu entrei em um Contour que não desapareceu os documentos, que desapareceu os documentos e não tem registro de nada. Eu sei que você está passando, tá? Não cheguei a passar por isso, mas sei de muitos colegas que passaram por isso. Gente, olha só, né? O nível que a gente chega. Então, assim, primeira dica, tá? Se você quer fazer com que essa realidade não se repita. Por exemplo, o Contour, ele precisa ter, no mínimo, um endereço de e-mail do Contour. O que muitas vezes acontece, gente, é que assim, mesmo que na lei do teu município diga que a presidência do Contour é do setor privado, tá? Fica-se numa dependência da prefeitura para tudo. Então, assim, o e-mail que gira a gestão da informação do conhecimento do Contour é o e-mail do secretário de turismo. Aí o secretário de turismo é exonerado. E o e-mail não era assim, secretaria de turismo @ tal, era Luísa da Silva @ tal. Nem o cara do TI vai poder abrir esse e-mail se a pessoa foi exonerada. Lei Geral de Proteção de Dados, né, gente? Então, assim, é uma invasão a informações pessoais. Aí vai ter que entrar com uma ação, porque ele era um gestor público, porque não sei o quê. Será que vai dar? Talvez dê, mas olha o tempo que vai gerar isso. Então, a primeira situação, gente, se o teu Contour não tem um e-mail que é acessado pelo presidente, pelo vice-presidente e pelo secretário, no mínimo, abra um e-mail, seja no Gmail, né? Não sei qual que é o teu município, Andri, mas, né, contourjoinville@gmail.com.br, sei lá. E faça a gestão disso. Outra situação, as atas dos Contours, elas devem ser publicadas em plataformas de acesso público. Quem é que faz isso?
Na minha época, todas as atas do Conselho Municipal de Turismo eram publicadas no site do turismo. As pessoas, qualquer pessoa, não só conselheiros de turismo, elas poderiam acessar as atas por lá. Então, percebam que é falta de processo, é coisa básica, mas ninguém faz, sabe? O básico bem feito não precisa ser coisas mirabolantes, gente, mas o básico bem feito, tá? Então, André, se eu posso te dar essas sugestões assim de pronto, e fica aqui para todo mundo, tá? O teu Conselho Municipal de Turismo, ele tem que ser independente, a gestão da informação da prefeitura. Então, vai ter lá um Google Drive, um OneDrive, uma nuvem específica para guardar esses documentos, coloca lá e dá acesso para mais pessoas, tá? Faz essas atas ficarem armazenadas no site do Contur ou no site do turismo, enfim, né? Hoje tem tanta forma, né, gente, da gente dar publicidade para as coisas. Antigamente, meu Deus, né? Era carta, né? Hoje não é nem e-mail, só é gestão de WhatsApp, né? As atas podem ser salvas em PDF mandado pelo WhatsApp. Então, essas ferramentas de armazenamento de informação, elas também precisam ser olhadas com mais profissionalismo. E hoje você não precisa gastar dinheiro para isso. Você tem e-mails que são gratuitos, né? Então, vamos lá. No nosso caso, levamos demandas e elencamos prioridades e não vemos nada sendo feito. Os avanços não acontecem. Por quê? Porque o secretário e o prefeito não dão importância, porque as solicitações, as prioridades, elas são somente faladas, elas não são colocadas num ofício, protocoladas, elas não são feitas uma articulação com os vereadores, com a parte da fiscalização das ações, entende, gente? Então, precisa identificar o porquê. É porque realmente o secretário sentou em cima do negócio e não faz acontecer? Ou é porque o conselho não está sendo estratégico o suficiente? E aqui eu já falo para vocês, né? Essa questão de documentação, gente. Hoje parece assim, ó, que não se documenta mais nada. A informação ela tá tão instantânea que as pessoas não se preocupam mais em registrar as coisas num e-mail. Ah, eu mandei lá no WhatsApp, você não viu? Gente, quantos grupos de WhatsApp você faz parte? Fora os pessoais da família, da lojinha, das compras lá que você faz. Eu não sei quantos eu faço. Hoje, inclusive, eu ainda recebi um e-mail do Ministério do Turismo para entrar num grupo de todos os presidentes das instâncias de governança do Brasil. Só como presidente da instância, eu já estou em 5 grupos diferentes. Fora os meus da empresa, fora os meus dos clientes, fora os meus de outras coisas. Então, assim, não é simplesmente você que é o emissor da mensagem dizer assim, ah, mas eu mandei lá no grupo. Gente, eu não sou obrigada a ver 300 grupos por dia. Eu trabalho, eu tenho que pagar minhas contas. Né? Você tem que pagar as suas contas. Então, assim, aprenda a utilizar as ferramentas de comunicação de forma efetiva e eficaz. Precisa documentar num e-mail? Documenta num e-mail. Precisa protocolar na prefeitura um documento, um ofício? Protocola. E até porque algumas prefeituras, gente, elas têm prazo para resposta de ofício. Tá? Isso faz parte da medição de indicadores dela, para medir lá a eficiência da gestão pública e tal. Então, assim, entenda como funcionam essas ferramentas, ok? A André colocou que sim, está no Departamento de Agricultura. Quantos mil habitantes tem o teu município? Coloca aqui para mim. E também, tá, gente? Talvez esteja na hora da construção, da pavimentação, de abertura de um departamento de turismo, alguma coisa assim, mas precisa se entender, gente, como vai ser feito isso. Precisa de muita sensibilização e mobilização para você chegar a propor para um setor público mudar o seu organograma, mudar a sua estrutura. Porque, como eu falei antes, não é simplesmente abrir. Tá? Eu preciso de aprovação na Câmara de Vereadores para isso. Então, você precisa provar realmente que é importante ter. Mas como que você vai provar sem ter uma gestão de dados, sem conseguir mostrar informações relevantes para as pessoas? Tá?
Quando recebi o cargo, não havia documentos, desapareceu atas. Isso mostra a imaturidade das pessoas e dos líderes e gestores. Primeiro ponto, né? Aquela situação assim de, não, birra, sabe? Birra de criança pequena, assim, que pega a bola e não quer mais deixar os outros jogar. É isso. Na minha opinião, é isso. Porque um gestor público, um líder, um presidente de Contur, não sei qual foi o caso, que simplesmente desaparece com as informações, com as atas, para mim, é uma pessoa totalmente imatura, que não entendeu que o cargo dela tem um propósito muito maior que o próprio umbigo, tá? Então, não sejam vocês essas pessoas, tá? Eu sei, por exemplo, de uma colega minha, que assumiu agora pela segunda vez como gestora pública de um município, que ela chegou para mim e disse assim, olha, Luísa, você tem algum documento daquela época que a gente trabalhou junto, porque a gente fazia parte de um consórcio público, né, entre alguns municípios, e dentro do consórcio a gente trabalhou regionalização, alguns projetos em conjunto entre os municípios. Ela disse, porque eu recebi um computador zerado. E aí, como é que funciona? Não é? Eu, por exemplo, tenho essa prática, né? De documentar as coisas, de ir atrás, de organizar pasta no Google Drive, de dar print nas coisas, porque a gente não sabe quando que um gestor público, né, que tem uma ótima índole, que quer realmente fazer as coisas acontecer, vai receber um computador zerado. Então, percebam que a partir do momento que a gente vai subindo de nível, né, do municipal para o regional, para o estadual, a gente também acaba ficando como um repositório de informações, né, uma biblioteca. Então, eu tenho ali vários documentos de vários municípios que eu acabei mentorando ou como presidente da instância, que eu vou armazenando ali. E que até hoje eu recebo às vezes um WhatsApp de um hoteleiro, de algum... Luísa, por acaso você lembra daquela época que a gente fez, não sei o que, você tem esse documento? E daí às vezes eu vou dar umas vasculhadas lá e dizer, tá aqui. Tá? Então a gente infelizmente ainda passa por essas situações pela imaturidade né, dos líderes e gestores que a gente tem. Então, André, deixa eu te dar um conselho, seja você a pessoa que vai mudar essa realidade, tá? Você tá com a faca e o queijo na mão de realmente fazer aí com que o teu município, ele comece, né, a criar uma base fortalecida em relação à gestão de toda essa informação que você vai construir aí, tá? O que mais tem aqui? A Jane, eu adoro, obrigada. Em relação ao conselho, é importante destacar que as entidades ou órgãos, no ato da indicação dos seus representantes, precisam encaminhar pessoas que de fato gostem daquilo que irão participar. Com certeza, gente. Comentamos sobre isso no início, né? Não adianta indicar pessoas, né, só para cumprir tabela. Não adianta. Se é um contour só para cumprir tabela, ok. Agora, se é um contour para fortalecer, para fazer o seu papel, tem que ter pessoas que entendam o que estão fazendo ali, que sejam comprometidas com a mudança. Isso é o básico, né? Destaco aqui a participação do conselheiro Gilmarinho, apaixonado pela área do turismo. Olha aí, ó, que legal. Ah, Ana Rita, que foi comentada ali pelo Gilmarinho, que legal, viu? Te elogiou bastante aqui, que bom. Sertão, Rio Grande do Sul, olha só. Que legal. Boa noite. Ao invés do e-mail, pode ser o grupo do WhatsApp? Olha, Mari, depende do nível de comunicação que você quer, né? Como eu falei ali antes, grupo de WhatsApp hoje, gente, virou, assim, um negócio que brota, né? Lembra na época da pandemia que tinha uns memes que diziam assim, eu tenho medo de acordar de madrugada e abrir a geladeira e encontrar um link de uma reunião lá? Hoje em dia, sim, eu tenho medo de acordar de madrugada, abrir a geladeira e ter um grupo de WhatsApp lá dentro. Tá? Virou meme, porque é isso. Se você quer que realmente a tua comunicação, que a tua mensagem, a tua informação chegue nas pessoas, manda no privado, se for pelo WhatsApp. Pede confirmação de leitura no e-mail e no WhatsApp. E eu digo assim para vocês, gente, desde 2019, que eu fui presidente da JCI Brasil, dessa ONG que eu faço parte, eu desabilitei do meu WhatsApp aquele azulzinho lá dos 2 risquinhos, tá?
Porque o que acontecia? Por exemplo, às vezes, né, isso que eu vou falar que tá errado, eu sei que tá errado, mas acontece, né? Tava lá parada no sinaleiro, né, um monte de carro na minha frente, sinal vermelho, vou dar uma olhada no WhatsApp. Beleza, olhei o WhatsApp, a mensagem para a pessoa ficou azul. Opa, a Luísa leu a minha mensagem. Pum, sinal verde, vou para minha viagem de novo. E esqueci. No outro dia que eu vou ver, aí a pessoa manda lá um monte de ponto de interrogação. Você viu e não vai me responder e não sei o quê? As pessoas perderam a noção do respeito, sabe? Não sei se vocês já perceberam isso, mas o que eu fiz, gente? Eu desabilitei. Então, a pessoa do outro lado, ela não sabe se eu li ou não li a pergunta dela, a mensagem dela. E eu vou responder no meu tempo. Porque isso, inclusive, estava me gerando crise de ansiedade, sabia? Smartwatch, né? Reloginho que tem as notificações ali, desabilita. Eu desabilitei. Porque toda vez que tremia aquilo no meu punho, que eu precisava saber, nossa, não, tava entrando numa pira assim que não vale a pena, sabe? Então a gente precisa realmente respeitar o tempo das pessoas, porque o meu tempo é valioso, o de vocês também eu acredito que é, tá? Então, Mari, falando dessa questão dessas ferramentas de comunicação que a gente tem, realmente identifique qual é a melhor no teu caso. Mas eu digo, assim, que grupo de WhatsApp é um buraco negro, né? Não se fie nessa questão, mas eu mandei no grupo. Tá, as pessoas não leem. E outra, né? Outra coisa ainda, a tal da leitura dinâmica, né? Meu Deus do céu, tá lá escrito, e a pessoa pergunta o que tá lá escrito. Por quê? Porque ela não leu. Ou ainda, né, as nossas taxas de analfabetismo funcional que só crescem no nosso país, que a pessoa sabe ler, sabe escrever e não sabe interpretar o que está escrito. Então, olha só, né, estamos falando aqui provavelmente com pessoas adultas, né? Não são pessoas que estão aí ainda no ensino fundamental, né, e tal. Não, são pessoas adultas. Pessoas, às vezes, formadas na área e tal, mas que não interpretam uma frase, gente. Então, se você realmente quer, como gestor, como líder, como uma pessoa que está tentando organizar aí a questão do turismo no teu município, a questão da informação é o primeiro ponto, tá? Não faça com que as tuas reuniões de Contour, elas poderiam ter sido um e-mail, né? Tem que ter discussão, tem que ter, principalmente, olhar para trás e dizer assim, tá, da reunião passada, o que a gente avançou, o que não avançou. Fiz isso por instinto, criei um e-mail dedicado à causa e compartilhei com os colegas, pensando em um futuro, mesmo hoje sendo apenas uma página no Instagram e um e-mail no Gmail. Tem muita ferramenta que a gente usa como repositório, gente, tá? Mas pelo menos a informação tá lá. Só cuidem para não perder senha, né? Porque acontece muito isso também. A pessoa teve aí a iniciativa de criar um e-mail para o Contour, mas de repente, né? Mudou de cidade, mudou de número de celular, daí não dá mais para fazer a autenticação e daí também não funciona, né? Então a gente precisa saber como funcionar, como trabalhar com isso. Pior situação, não receber os convites de reuniões e eventos das instâncias e ficar sabendo por outra instituição. Exemplo, associação comercial. João, aí aqui eu vou te dar duas situações, tá? Não sei qual é a tua, mas o que também eu já percebi muito é que as pessoas, elas ficam esperando a informação cair no colo, tá? E a gente tem que ir atrás, realmente. Não dá mais para ficar assim, porque eu esperei a informação, né? Mas assim, vamos atrás, né? Vamos atrás, se ela está recebendo da associação comercial, que bom, pelo menos você está recebendo o convite, né? A instância de governança, ela tem bastante coisa para fazer, né? São várias reuniões, várias coisas, só que quem está liderando a instância também tem que ter consciência de que ela está representando alguns municípios, e ela precisa fazer com que essa informação chegue. E eu percebo, tá, que muitas lideranças das instâncias de governança, elas não participam das reuniões, tá? Então tem os dois lados, né? Tem o lado da pessoa que só fica esperando a informação cair no colo dela, mas tem também do outro lado
a pessoa que está com essa informação e não distribui. Isso também é um problema. E eu digo para vocês que eu já participei de instituições onde eu vi assim, a pessoa segurar a informação. E muitas vezes o território é prejudicado, né? Porque passou a data de um edital, porque precisava enviar uma informação importante para o ministério e não enviou, né? Então, existem sempre, né? Uma história tem no mínimo 2 lados, né? Para não dizer muitos lados. Então, a gente precisa entender aí o que é essa realidade e também cobrar, né, gente? Cobrar. Isso é fato, assim. Então, eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu digo, olha, eu soube que você foi lá na reunião tal. O que aconteceu? Você pode, né, reportar aqui? Eu tenho feito isso muito nas reuniões da instância, né? Então, eu digo, ó, secretário tal, né? Você teve lá no evento que eu não pude estar, dá um reporte aqui pra gente, o que aconteceu na reunião, o que aconteceu no evento e tal. Então, eu acabo dando também espaço para essas pessoas e elas acabam se sentindo importantes, né? Então, é isso, gente. Liderança é um eterno vestir camiseta da humildade também, né? Eu sempre falo aqui também em algumas lives da questão do nosso ego, né? Então, às vezes, a gente fica nessa questão do ego. Ah, porque agora eu sou presidente, então tudo tem que vir a mim. Ah, porque eu sou presidente, porque eu tenho que ser convidado para tudo. Ah, porque eu sou isso, porque não sei o quê. Como eu trabalho também com cerimonial e protocolo, né? O que eu percebo muito também é que as pessoas, quando elas são eleitas, né? Gestoras públicas, enfim, quando elas recebem um cargo de liderança, parece assim que todo mundo virou na obrigação de saber que aquela pessoa é a presidente disso, é a representante daquilo. E eu já passei muito por isso como mestre de cerimônias, onde eu não sabia que aquela pessoa tinha sido presidente eleita, sei lá, ou que ela era vereadora daquele município, e no final do evento a pessoa vir me cobrar por que eu não mencionei ela como autoridade. Então, assim, aí eu pergunto, né, de quem é a responsabilidade de se mencionar num evento? Da autoridade que está chegando? Ninguém é obrigado a saber quem são todas as autoridades que existem no Brasil, no município, na tua região, né? Então, realmente, pegue, e eu como presidente da instância, ou era como presidente do Contur, eu chegava nos eventos e isso, gente, tá? Para você que às vezes tem vergonha, então, né, de se apresentar como presidente de Contur, de instância, quanto mais você se apresentar com isso, mais as pessoas vão, nossa, presidente do conselho tá aqui nessa reunião? Ah, que legal, vou lá falar com ela. Olha, o presidente da instância tá aqui, vou lá, quem é a pessoa? Vou lá, pergunto, o que é essa tal de IGR aí que eu não entendi o que é isso ainda, né? Então, a gente também tem que se colocar na posição de orgulho do que a gente está fazendo, mas também segurar a nossa bolinha no sentido de achar que as pessoas agora precisam colocar um tapete vermelho para a gente, tá? Então, esse equilíbrio da liderança, esse equilíbrio que a gente precisa ter, ele tem que ser alimentado todos os dias. A Anne colocou aqui que o município dela tem 6 mil habitantes, município bem pequeno, tá? Com um orçamento público provavelmente bem pequeno também. Então, isso já explica muitas coisas, tá, André? Mas, enfim, né? Você tá aí com o e-book, me chama no WhatsApp pra gente conversar e trocar um pouco mais de ideias, né? Eu te dou mais algumas dicas aqui também em relação a como você pode ir, às vezes, mobilizando, articulando com outras pessoas, tá? Aí a gente vai te ajudar nesse sentido aí também. Cada vez mais necessário turismólogos participar da gestão municipal, estadual e regional, desde que dedicados e estudiosos. Sim, Luana, com certeza, tá? Mas essa última parte que você colocou aqui, ela é fundamental, tá? Dedicados e estudiosos, dedicados e articulados, dedicados e principalmente abertos, né? A fazer um trabalho como turismólogo. Porque não adianta só fazer reserva de mercado, tá? Eu já sei de municípios, já tive casos e exemplos de que
um administrador, um engenheiro, um pedagogo fez um trabalho muito melhor do que um turismólogo na Secretaria de Turismo, tá? Então, assim, não é jogar contra a nossa classe, mas é muito do perfil da pessoa e não do estudo que ela tem ou da formação acadêmica que ela tem, tá? Por quê? Porque como o turismo ele é muito setorial, tem muitas pessoas que são formadas em outras áreas que acabam fazendo um ótimo trabalho também. Mas claro, né? Talvez pedindo ajuda, indo atrás, estudando um pouco mais. Eu já vi muitos gestores que são formados em outras áreas e que agora estão fazendo faculdade de gestão de turismo, que estão, né, fazendo outras, buscando outros assuntos e entender como que funciona essa complexidade que é a nossa área, tá? Então, por que eu digo isso? Porque eu já vi muito ambiente aonde turismólogos ficam falando sobre isso e os gestores que não são turismólogos, eles se desmotivam, tá? E são pessoas extremamente proativas, assim, que vão atrás, que fazem, sabe? Então, essa questão de rotular muito, ela é perigosa. Assim como nas outras profissões também, né? Nas outras profissões de gestão e tal. Um turismólogo, a gente pode trabalhar em tanta coisa, né? Tantas áreas, tanto... Inclusive, esses dias eu estava abrindo ali abrindo a minha aula, né, do curso de gestão de turismo e gostei muito de um comentário, de uma citação que teve assim que a gente precisa estimular quem está se formando agora na faculdade de turismo para que eles entendam que não precisa ser só trabalho operacional num hotel, numa agência de viagens, né, num restaurante, enfim. A gente tem muita capacidade de planejamento e organização territorial. Então, quanto mais interdisciplinar é a equipe do turismo, melhor a gente consegue fazer as coisas, né? O que mais temos aqui? As reuniões do Contour poderiam envolver mais comunidade, como audiências públicas, ou estou enganada? Com certeza, Luana, com certeza. Eu sempre digo assim, que reunião de Contour, ela precisa ser estratégica. Então, vamos supor que durante 12 meses e um ano, você tem aí 10 reuniões do Contour. Tá? Não precisa ser nos 12 meses, porque, né? Dezembro e janeiro, alta temporada em alguns destinos, é difícil você conseguir engajar os conselheiros para uma reunião. Mas vamos supor que você faça 10 reuniões. Dessas 10 reuniões, se você fizer 2 ou 3 abertas, chamando a comunidade, perfeito. Agora, se você só faz reunião aberta, o conselheiro desmotiva também. Porque Conselho Municipal de Turismo tem que ser um ambiente de confiança, tá? Tem que ser um ambiente onde os conselheiros, eles confiem uns nos outros para trazer as pautas e também promover soluções. A partir do momento que você abre demais, se perde o controle, tá? Não é para ser algo centralizado, mas também não é para ser aberto demais, onde você não consiga ter evolução nas pautas, tá? Por quê? Porque se você faz reuniões sempre abertas, sabe aquela pessoa que vai na quarta reunião, caiu pum de paraquedas lá, e de repente começa a questionar assuntos que na terceira reunião vocês já falaram, que na segunda reunião vocês já debateram, que agora é só para votar, e você vai ficar lá meia hora justificando o porquê daquele negócio para a pessoa que caiu de paraquedas na reunião? Então, é isso que muitas vezes desmotiva os conselheiros também, tá? Então, cuidem com isso. Reunião de Contour tem que ser estratégica para decidir as coisas, né? Tem sim muitos exemplos bons de gestores da área que não são formados, mas fazem acontecer. Exatamente, gente. Chegamos aqui a 1 hora de live, né? Semana passada me perdi no tempo, hoje me perdi no tempo de novo também, mas acho que tá muito legal a discussão. Muito obrigada por todos os comentários, espero que tenha ajudado vocês também aí com dicas, né, com sugestões, mas também com algumas pulguinhas atrás da orelha, porque eu gosto muito de provocar, né, essa autorreflexão principalmente. Porque antes de apontar o dedo para os outros, né, a gente precisa fazer uma autoanálise e ver que às vezes nós somos, né, parte do problema e a gente precisa ser parte da solução também, tá bom, gente? Quero mais uma vez, rápido demais, né, Jane? Muito rápido, 1 hora passa assim. Lembrar vocês que a live tá gravada, vai ficar gravada aqui no Instagram, assim como todas as outras, tá?
no site acordum.com.br. Vocês clicando lá na aba materiais, tem o e-book do Contour lá e também tem o curso Gestão de Turismo para vocês adquirirem. Lá no Linktree da bio, tá? Aqui do Instagram, você tem o meu contato de WhatsApp também para a gente trocar umas ideias. E também no Linktree tem o grupo exclusivo, tá, gente? Para você entrar no grupo exclusivo aqui da Acordum, onde a gente troca algumas ideias, onde eu divulgo para vocês também os materiais. E a gente está criando aí uma grande comunidade para falar sobre desenvolvimento territorial do turismo, tá bom, gente? Quero mais uma vez agradecer a vocês, deixem aqui os comentários, mandem os mensagens no WhatsApp que a gente vai trocando também mais informações, tá bom, gente? Um grande beijo para vocês e até na semana que vem para mais uma live também, tá? Até mais!